Então, para começar, né, falar um pouquinho sobre as definições e obrigações da 5410, da 14039. Eu trabalho tanto com a 5410 que eu fico com ela na cabeça o dia inteiro. 14039, tá, pessoal? Essa item aqui eu também coloquei na nossa aula de 5410, então quem perdeu, né, já falei, vê a aula lá. Vou falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Do porquê que a NBR ela é válida, tá? Muita gente acha que a NBR não é válida, que ela é apenas uma norma recomendativa, e ela não é apenas recomendativa, tá, pessoal? Ela é uma norma, assim, que tem que ser seguida e tem que ser cumprida. Aqui eu coloquei dois locais aonde chamam as NBRs, então tanto a NR10 quanto o Código de Defesa do Consumidor chamam as NBRs. Esses dois aqui, tanto a NR10 quanto o Código de Defesa do Consumidor, eles são leis primárias. O que são leis primárias? São regulamentos, né, criados pelo poder público, pelo governo federal, então eles têm força de lei. E eles chamando, né, outras normas, eles tornam essas normas leis secundárias, tá? Então as NBRs elas são obrigatórias também por serem uma lei secundária. Então aqui eu coloquei o item da NR10, aonde chama as NBRs e torna a NBR obrigatória, o item 10.1.2, então aqui fala quais fases que a NR10 se aplica e também fala sobre que tem que observar as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Aqui tem uma questão muito interessante que é sobre as normas internacionais, tá? Então, o que a NR10 fala? Que eu tenho que primeiro chamar normas nacionais e, se elas não existirem para aquele assunto em específico, eu recorro a normas internacionais. Só que pode ter algumas questões que a gente não vai encontrar em norma internacional. E quando isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer a normas estrangeiras, tá? Então, o arco elétrico, pessoal, é um caso típico disso. A gente não tem norma nacional, a gente não tem norma internacional que fala do arco, no caso não tem alguma IEC, né, que fala de cálculo de arco, nem nada disso. Então vamos recorrer para normas estrangeiras. Então nós temos a NFPA, que é a NFPA 70E, que é muito famosa, né, essa questão aí de segurança com energia elétrica. Então lá ela vai me categorizar as vestimentas aí de arco, e eu tenho a I3E 1584 também, que ela me dá uma metodologia de cálculo para arco elétrico, tá? Então, para deixar bem claro aqui que são normas internacionais e normas estrangeiras. Acho que eu vou citar aqui depois alguma norma estrangeira aqui para vocês, tá? Para depois entender do que eu tô falando. Bom, então aqui fica claro, né, que ela dá poder à NBR, e também aqui o Código do Consumidor, ele fala que não se pode colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Conmetro. Então é o Conmetro quem vai credenciar quais são os órgãos, né, que podem criar de fato as normas técnicas, que tem esse poder, né? Então ele credencia para essa questão a ABNT. Então aqui tá o campo de aplicação, aonde que eu vou aplicar a 14039. Então essa norma ela vai se aplicar para projeto e execução de instalações elétricas de média tensão com tensão nominal de 1 a 36,2 kV. Isso aqui tem uma confusão muito grande, que eu já vi muita gente falar, inclusive, que média tensão é até 34,5, né? 34,5 kV. E por que muita gente tem essa percepção? Porque existem, né, linhas, antigamente existia mais na região rural, muito mais frequente, né, que eram linhas 34,5.
Então era geralmente monofásica e tudo mais. Então muita gente acha que a média é até 34,5, tá, pessoal? Isso não é verdade, é até 36,2 kV, tá? E aqui eu coloquei duas referências de normas, uma internacional, né, que é a IEC, e a outra é uma norma estrangeira, que é essa NFC, que é uma norma francesa, se eu não me engano, tá? E elas falam sobre tensões, né, que a gente não tem norma nacional para isso. Então, tudo que exceder 36,2 kV, a gente não tem aqui no Brasil uma norma nacional que fala sobre isso. Então, vamos recorrer ou essa IEC 61936-1, que fala de tensões, né, de instalações elétricas que excedem aí 1 kV em corrente alternada, tá? E a outra, a NFC 3200, que ela vale até 64 kV. Então, a de cima não tem um teto, né, digamos assim, não tem um limite, ela é acima de 1 kV para qualquer instalação, e a norma estrangeira, essa francesa aqui, ela vai até 64 kV. Então, você pode, né, na verdade, assim, o que você tem que fazer primeiro? Dar preferência para a norma internacional. Se ela não te atender, né, se ela faltar requisito, qualquer coisa assim, aí você pode ter um argumento, uma justificativa para você poder recorrer a uma norma estrangeira. E aqui, ó, bem claro, precedido de acordo entre o proprietário e o projetista da instalação, tá? Então tem que ficar bem claro essa questão, por quê? Porque como não é uma norma nacional nem internacional, pode ser que depois você venha a ter aí consequências, né? Ficou dito pelo não dito, aí o cara fala assim, mas não tem norma para isso, então eu não sou obrigado a seguir norma nenhuma, né? Então depois, para você não se complicar com essa questão, tem que deixar bem claro no começo do serviço lá, que norma que você vai utilizar, né? Para depois não ter problemas, tá, pessoal? E eu falo porque isso aqui já aconteceu comigo, inclusive, lá numa subestação que a gente uma vez fez um projeto e tudo mais, e deu um problema lá desse tipo e a coisa complicou, sabe? Então eu aprendi, né, que eu sempre tenho que ter esse acordo com o proprietário da obra, né, com o gerente lá, enfim, para que fique tudo às claras essa questão de norma, tá? E aqui, ó, o item 1.2, né, fala que essa norma aplica-se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde ao ponto de entrega definido através de legislação vigente emanada da ANEEL. Essa norma também se aplica às instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão, tá? Então, além da norma, nós também temos que seguir portarias, decretos, né, resoluções que a ANEEL cria com relação à média tensão. Tá? Então, além da norma, também temos que estar atento a outras normatizações aí também. E aqui, ó, diz que esse item aqui é bem importante, tá? Aqui diz que a aplicação dessa norma não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Em particular, no trecho entre o ponto de entrega e a origem da instalação, pode ser necessário, além das prescrições dessa norma, o atendimento das normas e ou padrões do concessionário quanto à conformidade dos valores de graduação sobre correntes temporizadas instantâneas de fase neutro e capacidade de interrupção da potência de curto-circuito. Então, essa questão aqui, o que ele quer dizer com isso? Que por mais que tenha a norma de média tensão, a gente sempre vai ter que atender, digamos, primeiro, as normas de concessionária. Então, cada estado, né, cada uma vai ter as suas normas. Então, elas devem ser atendidas primeiramente, tá? Então, primeiro eu atendo a norma de concessionária e depois eu vou atender a 14039, tá? Então, eu seria numa hierarquia mais ou menos assim. E aqui, essa norma não se aplica a trabalhos com circuitos energizados. Por que ela não se aplica? Porque quem que trata disso é a NR10. Então a NR10 ela tem lá um item lá que tem vários subitens que ela fala sobre trabalhos
em instalações energizadas. Então ela me dá uma série lá de obrigações, exigências, né? Tem que ter vários tipos também de procedimentos para poder trabalhar numa instalação energizada, tá? Então tem que estar atento a essas questões aí da norma também. E aqui eu peguei alguns itens, né, da NR10 para a gente tá falando aí sobre isso, tá bom? Só fazer um comentário aqui, pessoal, onde eu falei aqui sobre o item aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá, que eu falei aonde que a norma se aplica e tal. Isso aqui, ele vai conter prescrição, tá? Tanto para o projeto, quanto instalação, quanto a manutenção também e uma execução final da instalação. Então, não é apenas projeto e execução, é tudo que engloba esse projeto e execução, tá? E aqui ele fala a tensão nominal acima de 1 kV, né? No caso, 1 kV vai ser em CA e 1.5 kV vai ser em CC, tá? Isso aqui também é importante a gente lembrar. E lembrar, né, eu falei também na outra aula, que uma mesma planta, ela vai ter vários pontos, tá? Então, em cada ponto eu tenho que atender a uma norma específica. Então, baixa tensão, eu vou atender a 5410, média tensão, a 14039 e assim por diante, tá? Então, isso aqui é importante a gente lembrar. Deixa eu descer aqui de novo. Opa, travou aqui. E aqui, ó, agora foi. E aqui, gente, esse item 1.2 também, tá? Só reforçar um comentário aqui sobre isso. Como que podem ser alimentadas, né, a instalação elétrica? Então aqui fala sobre instalações alimentadas por fonte própria, enfim. Então como que elas podem ser alimentadas? Então elas podem ser diretamente, né, média tensão, por rede pública aí de média tensão da concessionária. Um caso aí comum aonde em edificações comerciais de grande porte, indústrias também de médio e grande porte, tá? Também pode ser em média tensão através de... Deixa eu descer aqui para ficar melhor. Através de subestações, tá? De transformação do próprio cliente, do próprio usuário, tem uma subestação, né? Então, quando é uma edificação aí de grande porte, um caso industrial de grande porte, então, geralmente, esse cliente vai ter essa subestação dentro da planta dele. E também por fonte própria de média tensão, né? Então, pode ser um gerador ou gerador e transformador também. Então, esse caso aqui vai ser muito típico em sistema de alimentação elétrica por substituição, que a gente chama, tá? Geração no horário de ponta e geração própria, aí para qualquer tipo, basicamente, de edificação, tá? Então, são as formas que a gente, digamos, tem, né, de gerar essa média tensão, tá? Só para ficar bem claro isso aqui para vocês. E aqui, né, vou começar a falar sobre itens da NR10. Então aqui, no primeiro item que a NR10 começa a falar, ela fala do que a norma se trata, né? Então ela fala sobre essa questão de estabelecer requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Quando a gente fala sobre segurança, o que é segurança, né? Como que a gente mede o quanto uma pessoa, uma instalação, ela está segura? Se nós pegarmos lá da BNT, da ISO, lá da IEC, que elas têm definições para a segurança, como que eles definem, né, o que é a segurança? Vai ser a ausência do risco inaceitável ao dano, tá? Então, garantir a segurança é você garantir essa ausência de dano inaceitável. Então, por muitas razões, a gente sabe, né, pode não ser possível que a gente garanta de fato essa ausência de dano inaceitável. E não é por isso que não vai existir segurança, tá? Então, pode existir um risco mínimo, tá? Mas não quer dizer que não está seguro, né? Então, toda instalação elétrica no local de trabalho, ela tem que ser adequada
para as características daquele local, para a atividade que vai ser feita, para o tipo de equipamento que vai ser utilizado ali naquele local, tá? Então tem que levar também em consideração agentes como arco elétrico, tem risco ou não tem? Quais são as influências externas que podem afetar essa minha segurança, né? Questão como chuva, poeira, que pode ser uma poeira explosiva, né? No caso aí, por exemplo, de grãos de soja, de trigo, né? Que é uma poeira, digamos assim, é um pó que ele é explosivo, tá? Então, quais fatores que vão interferir nessa minha instalação ali próximo, que eu tenho que levar em consideração para poder garantir o risco menor possível, tá? Então tem que ser um risco aceitável, tá? Então nem sempre o risco vai ser inaceitável. Então tem que chegar pelo menos, né, num risco aí aceitável. E quando fala sobre influências externas, o que vai ser, por exemplo, né? Água, qual que vai ser a competência da pessoa que vai estar ali atuando naquela instalação. Então, tanto a 5410 quanto a 14039, elas tratam sobre isso, né? Elas falam sobre as pessoas, suas competências. Outra questão também, qual são os corpos sólidos que pode ter ali, se vai ter essa presença de corpos sólidos ou não. Qual que vai ser o contato que as pessoas vão ter com o potencial local, se pode ser direto, se pode ser indireto, né? Então, tudo que está naquela minha instalação, eu tenho que fazer esse levantamento. Por isso que a primeira coisa, normalmente, que a gente faz antes de começar a fazer um projeto, né, para uma nova planta, enfim, é a gente fazer um levantamento de influências externas. Porque baseado nisso é como eu vou desenhar todo esse meu projeto para poder fazer, para poder construir, né, essa minha edificação aí com um risco aceitável, tá? Dificilmente, pessoal, assim, e raramente vai ser possível você ter um risco zero, né? Então você normalmente vai ter ali um risco aceitável. E tudo bem, né? Porque o que a NR10 ela entende como essa segurança também é você não ter, né? Ter uma ausência de risco aí que é inaceitável de dano, tá? Então é essa definição aí que ela vai entender, tá? E a 14039 é quem vai dar as especificações quanto a essa questão aí da parte de proteção, tá? Em média tensão. Então, a questão de aterramento, proteção contra choques elétricos, equipotencialização, né? Invólucros, barreiras, enfim. A 14039, ela também vai dar essas proteções aí pra gente, tá? E aqui, ó, aqui eu coloquei 2 itens, tá? Esse aqui, o 10.2.8.2, eu coloquei ele, na verdade, por quê? Porque eu queria complementar o que eu vou falar no 10.2.8.2.1, que tá aqui embaixo. Na aula passada, que eu falei de 5410, eu mencionei com vocês sobre essa questão aqui, né? Que a NR10, ela vai priorizar sempre como uma medida de proteção coletiva a desenergização e, se não for possível, não for viável, a emprego de tensão de segurança. Só que a gente sabe que para a média tensão a gente não vai ter essa tensão de segurança, né? Então, o que a gente vai utilizar para a média tensão? Vamos seguir o item aqui da NR10 também, então aqui fala de outras medidas. Então aqui fala de isolação de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático da alimentação, bloqueio do religamento automático, entre outros, tá? Aqui são os que ela cita, tá? Mas também tem mais aí medidas que podem ser implantadas para garantir essa segurança. Então aqui, pessoal, tem uma tabelinha da relação da 14039 com as medidas de segurança que a NR10 cita. Então eu também fiz essa comparação na aula passada com a 5410 e agora faço a 14039. Então aqui, por exemplo, ó,
isolação das partes vivas. Então vai ser o item 5.1.1.1.1. Então se eu vier aqui, tá? E eu pesquisar pelo 5.1.1.1, vamos dar um... Opa! Acho que... Aí, ó. 5.1.1.1. Tá, então aqui ela vai falar sobre proteção por isolação das partes vivas. Então aqui ela vai me dar, né, quais são essas diretrizes aí para poder garantir essa proteção, né, isolação por partes vivas. O que vai ser essa minha proteção? O que é essas partes vivas? É a parte que está energizada, vai ser um barramento exposto, vai ser um condutor, né, vai ser alguma coisa que faz parte ali da minha instalação que tem que estar energizada, né? Um condutor, barramento, enfim. Isso vai ser uma parte viva, que ela não pode ficar exposta. Então, quando a gente fala de tipos de contato, direto e indireto, qual que é a diferença? Aquele direto, a gente faz uma proteção diretamente para as partes vivas, tá? A parte que a pessoa pode acidentalmente vir entrar em contato, então vai ser um contato direto. O que vai ser o contato indireto? Vai ser quando a pessoa ela encosta em uma parte da instalação que não deveria estar energizada, mas por algum motivo, alguma falha na minha instalação, né, no meu isolamento, ela acabou se energizando. Então, vamos supor assim, a máquina de lavar roupa. É muito até comum, né, infelizmente, a gente vê aí notícias de que pessoas elas morreram porque a máquina de lavar roupa ficou energizada, a pessoa encostou na máquina, tomou um choque e morreu. Era para aquela máquina estar energizada? Não era, tá? Por algum motivo ela veio se energizar e a pessoa que encostou ali também não sabia que ela estava energizada e sofreu um choque e acabou morrendo. Então tem as proteções para contato indireto, que vai ser, por exemplo, DR, né, vai ser aterramento aí, entre outros, e para o contato direto, vamos ter que utilizar o quê? Barreiras, né, invólucros, meios que a pessoa não possa chegar próximo a essa parte viva, né, esse ponto aí que está energizado, porque o choque vai ser muito pior. Porque, por exemplo, assim, imagina que ela encosta num barramento ali que está, sei lá, 1000 volts. Ela vai sofrer esse choque de 1000 volts, porque é a tensão que está naquele barramento. Se ela encosta numa máquina de lavar que está ligada em 127 volts, não quer dizer que ela vai sofrer um choque de 127 volts. O choque que ela vai sofrer está relacionado com a tensão de contato que vai ser criada naquela carcaça, tá? Então vai ser a diferença de potencial que gerou e que se instalou naquela carcaça. Então pode ser 20 volts, 50 volts, 70 volts, tá? Então tem cálculos aí para poder estimar a tensão de contato, mas vai ser essa tensão que ela vai estar, digamos, exposta. Então ele é, digamos assim, menos perigoso do que um contato direto. Então por isso que sempre a proteção para o contato direto ela é super importante você colocar, inclusive, num projeto, né, que na R10 também se aplica a projetos elétricos. Então vai ter uma live também que eu vou falar apenas sobre a R10, como que você aplica a R10 em projetos elétricos, tá? E lá eu vou falar até do memorial, o que tem que ter, enfim, tá? Mas tenham essa noção que tem que ser previsto desde a fase de projeto, tanto as proteções contra contatos diretos, quanto também os indiretos. Então, você avaliar quais são essas influências externas que estão naquele ambiente vão te ajudar a você conseguir definir quais proteções que você vai utilizar, né? Qual que vai ser mais assertiva para aquele local, para aquele tipo de instalação. E uma coisa meio importante é você definir primeiramente o esquema de aterramento, porque a partir desse esquema eu vou conseguir definir os dispositivos de proteção que são, digamos, mais compatíveis com ele. Por exemplo, eu não vou utilizar um dispositivo DR no aterramento TNC, né? Falando aqui agora um pouquinho sobre o aterramento lá que a gente tem lá da 5410, dando um exemplo, tá?
Por que eu não vou utilizar? Porque não adianta utilizar um dispositivo DR no aterramento TNC, onde o condutor neutro e fase vão ser, neutro e terra vão ser o mesmo. Então vai circular corrente por ali, tá? Então vai desarmar o disjuntor, o DR, constantemente. Então não vai ser uma proteção assertiva, efetiva, tá? Então também é importante você colocar qual que vai ser o esquema de aterramento que você vai utilizar para depois também ver as demais proteções. E para média tensão, nós também temos aqui esquemas de aterramentos que eu vou colocar depois aqui para vocês, tá? Eles são um pouco diferentes lá da 5410. Então tem uma outra sigla, a maneira como ele é feito ali é um pouco diferente, tá? Mas a essência do aterramento ali, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Quanto a isso aí não vai ter diferenças, ok? Bom, então, deixa eu voltar aqui. Qual que é a outra questão aqui, então, né? Invólucro ou barreira. Então, item 5.1.1.2. Então, se a gente volta aqui na norma, 5.1.1.2. Então, aqui ela fala sobre, proteção por meio de barreiras ou invólucros, tá? Essa questão aqui, ela até curiosa, né? Porque a norma, aqui ela chama qual norma? Ela tá chamando a NBR 6146, que antigamente era uma norma que falava de invólucro de equipamentos elétricos, tá? Mas essa norma aqui, ela foi cancelada em março de 2005, daí ela foi trocada por uma outra norma que muitos devem conhecer, que é a IEC 60529, que fala de graus de proteção providos por invólucro, então os códigos IP, aquela proteção IP que a gente fala, IP66, IP56, IP, enfim, né, que a gente utiliza muito aí na elétrica. Só que a 14039, ela foi publicada, né, em maio de 2005, e a norma aqui que ela chama foi cancelada em março de 2005. Então, creio eu que estava pronto já o texto da norma e eles não se atentaram a esse detalhe, né, que foi 2 meses antes cancelada a outra norma e ela continua aqui, tá? Por isso que é sempre importante quando vocês forem ler uma norma e ela chamar outra norma para algum assunto específico, você procurar no site lá da BNT, lá no catálogo da BNT, se essa norma está ativa ainda, se ela foi cancelada, se ela foi trocada por outra norma, tá? Porque você não pode colocar, por exemplo, no seu laudo, no seu relatório, uma norma lá que ela foi cancelada, que ela foi trocada por outra, tá? Então, sempre se atente a essa questão aí das normas também, que são citadas dentro das normas, né? Então, é uma questão bem importante de você ficar atento aí. Então, aqui ela me dá, né, quais são os graus de proteção que tem que ser utilizados para você poder criar esses invólucros, tá? Interior de invólucros ou atrás de barreiras. Então, isso aqui vai ser colocado aonde? Onde tiver partes vivas. Então, pode ser no painel, né? Pode ser um ponto da minha subestação. Então, essa item aqui tem que ser seguido, tá? Tem que ser obedecido. A outra que nós temos aqui fala sobre equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, item 5.1.2. Então, aqui embaixo, deixa eu descer aqui. Então, aqui fala proteção contra contatos indiretos. Então, essa questão aqui, pessoal, de você equipotencializar, você aterrar, você seccionar a alimentação, tudo isso aqui vai ser para proteção contra contatos indiretos, tá? Para contato direto, nós vamos ter basicamente ali isolar as partes vivas, proteção via invólucros, via barreiras, tá? Então que tem que ficar bem claro isso, porque na hora de você fazer um projeto, tem que especificar os tipos de proteção para cada tipo de contato, tá? Outra questão aqui também, item 5.1.1.3, né, que fala sobre obstáculos. Então, o obstáculo, ele não vai impedir de fato que a pessoa tenha acesso àquela parte viva. Ele vai, digamos, dificultar, tá? Mas ele não vai, de fato,
não permitir que a pessoa ultrapasse esse obstáculo, ela possa ter acesso às partes vivas. Por exemplo, assim, lá numa subestação, quando você bota cones, né? Você bota os cones e bota uma fita zebrada. Isso pode ser um obstáculo, às vezes? Pode. Também é uma sinalização? É. Quando você coloca aquelas grades, né? Aquelas grades que são removíveis, por exemplo, quando você protege máquinas. Vamos pegar lá em NR12. Você vai proteger as máquinas, então são partes removíveis. Então, se você retirar aquilo ali, você vai ter acesso à parte viva da máquina. Então, não é uma proteção 100% efetiva. Ela vai dificultar, mas não vai proibir, não vai te conter, de retirar aquela proteção e colocar a mão na máquina, né? Então, a gente vê muito acidente que acontece que o operário, ele quer agilizar o processo, ele quer, né, cortar a etapa, quer fazer rapidinho. O cara vai lá, tira da máquina a proteção que ela tem, tira esse obstáculo, digamos assim, né? E ele coloca a mão lá na máquina onde não deve e acaba sofrendo um acidente. Então, se for comprovado que esse trabalhador, ele retirou essa proteção que estava lá para a proteção dele, tá? Não vai adiantar ele entrar com ação contra a empresa, nem nada disso. Se a empresa consegue comprovar que ela segue as normas que ela tem de NR10, NR12, NBRs, e que ele tinha de fato EPI, ele tinha treinamento, a máquina tinha proteção, ou por exemplo, aquela subestação, ela tinha uma proteção, né? E a pessoa foi lá, ela adentrou naquele local e ela retirou e ela sofreu um choque, por exemplo, essa pessoa não vai, né, ganhar uma causa aí trabalhista que ela for entrar contra a empresa. Tá? Então isso aqui é uma questão que é importante também de falar, porque eu já vi muitos casos, né, que eu trabalhei como assessora lá, assistente, e a pessoa entra com uma ação e ela não tem razão nenhuma, tá? E ela acaba aconteceu, né, de ter que pagar o advogado da outra parte por conta disso daí. Então depende muito como o juiz também interpreta essa questão também, tá? Mas isso aqui tem que é uma coisa que tem que ficar atento quanto a isso. E outra questão aqui também, colocação fora de alcance, que também não é uma coisa que vai proibir a pessoa de ter um acesso se ela quiser, né? Vamos supor assim, vou colocar o painel na parte mais alta. Tem empresa que faz, né? Coloca o painel numa parte mais alta. Aí você fala, tá, a pessoa que vai operar esse painel, ela vai ter que subir uma escada, né? Então também já vai criar um outro risco, que vai ser a queda, por exemplo. Então até que ponto compensa, né, eu usar uma proteção, eu usar outra, tem que atender a característica de cada instalação, tá? Então isso aqui também não vai proibir, a pessoa pode ter se ela quiser acesso, né? Então só vai, digamos, dificultar também. Aqui, ó, item 10.2.8.3. Aqui, ó. Então, aqui fala sobre o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Então, qual o item da 14039 que fala de aterramento, que dá o esquema, né? Item 4.2.3. Então, vamos ver aqui, ó, item 4.2.3, tá aqui para cima, ó, pessoal. Vou subir rapidinho aqui. Então, ó, aqui o item 4.3, ó, fala de influências externas, tá? Isso aqui vai ser bem importante também para o projeto, como eu já mencionei com vocês. Então, aqui começa a mostrar os esquemas de aterramento, ó. Então, vou mostrar rapidinho aqui para vocês, né? Porque nem todo mundo tem aí a norma, né? Então, vou mostrar uma parte dela aqui para vocês. Opa, acho que eu já pulei, cadê? Aqui, ó, 4.2.3, esquemas de aterramento, tá? Então, aqui ele vai me dar, né, quais são as letras do meu esquema, né, o que elas significam, enfim. E aqui vai me dar os tipos de esquema. Então, eu vou ter o esquema TNR, por exemplo. Então, a sigla vai mudar um pouquinho da 5410. E eu vou ter o TNR, eu vou ter o TTN, o TTS, tá? Então, ITN, ITS, ITR. Então, ele vai mudar um pouco a configuração do esquema dele, como ele é feito, tá? Da baixa para média. Então, essa questão aqui também
você tem que entender como que é configurado, como que é classificado cada esquema para você conseguir trabalhar numa subestação, né, numa indústria aí de grande porte que tenha média tensão. Então isso aqui vai ser fundamental para você entender como é feito cada esquema de aterramento e como que você a partir dele vai dimensionar, vai escolher quais serão as medidas de proteção que você vai utilizar, que vão ser, digamos, compatíveis, né, com esse meu aterramento que eu escolhi, tá? Então isso aqui também é uma questão importante. Eu não vou entrar muito a fundo aqui no aterramento, porque é uma coisa muito extensa. Então mais pra frente eu quero fazer uma live também para falar de aterramento em baixa, aterramento em média tensão, tá? Que são um pouquinho diferentes. Mas isso aqui eu tô mostrando por quê? Para que você depois compre a norma, acesse a norma aí, tá? De alguma forma, e você consiga saber aonde está cada coisa para você poder procurar. Então você volta na live, você vê o que eu falei lá da NR10, você busca na norma e você vai associando as coisas, tá? Então a melhor forma de você aprender é você pegar uma norma, pegar outra norma e começar a associá-las. Foi assim que eu aprendi, né? Então foi assim que todos os meus checklists eu criei, porque nos meus laudos era muito mais fácil de conseguir utilizar. Então quando eu tinha checklists prontos, eu sabia aonde eu buscava cada coisa. Então o meu trabalho ficou muito mais rápido. Eu em menos horas conseguia terminar um serviço que, né, um tempo atrás ia levar o dobro do tempo, né? Então eu conseguia agilizar muita coisa, criando isso, fazendo essa associação, tá, da NR10 com as normas, e eu usava isso tanto em laudos, em perícias, certificações elétricas também, que se faz muito em condomínios, né? Quando, por exemplo, a construtora faz um monte de coisa errada, que é muito comum, né? A construtora vai lá e ela cria uma instalação lá com coisa errada e você tem que certificar, né? Alegar o que está errado, por que está errado, como deveria ser feito. Então você vai também utilizar mais, nesse caso, a 5410, a não ser que tenha alguma subestação lá no condomínio, enfim, alguma coisa assim, tá? Para usar 14039. Mas se usa em qualquer tipo de serviço que você vai fazer essa associação que você faz entre as normas. Por exemplo, o RTI, que é o Relatório Técnico de Inspeções, que é uma parte importantíssima do PI, do Prontuário de Instalações Elétricas. Lá no RTI, que vai ter uma live sobre ele também, mais pra frente aí, onde eu vou falar como que você faz o RTI, tá? Então você vai ter que ir na planta, seja de baixa, de média, tá? Qualquer uma, e levantar quais são as não conformidades e você mostrar na norma em qual item que aquilo ali está não conforme, né? Por que ele não atende, o que está errado e a recomendação que você faz para poder tornar aquela instalação uma instalação conforme. Então, se você não souber relacionar NR10 com outras normas, esqueça, porque você muitas vezes não vai ter argumento, né, para poder colocar nesse teu lado e convencer o teu cliente que ele realmente deve fazer aquilo. Então, muito também serviço que eu já fechei com o cliente foi dessa forma. Foi chegando com um argumento técnico, um pouco jurídico também, né, que eu sempre falo para quem faz mentoria comigo. Eu falo assim, pessoal, vocês têm que ser meio advogado e meio engenheiro. Se você quer trabalhar com essa área aí de NR10, adequação, né, certificação, prontuários, enfim, você tem que ser meio advogado, porque se você não souber falar num juridiquês, né, saber falar aí em termos de normas, de leis, você não vai convencer o teu cliente a fazer o serviço. Porque você chegar e falar para ele assim, olha, esse teu quadro aqui tá meio feio, né, vamos arrumar ele? Tu acha que o cliente vai se importar que tá feio o quadro dele? Ele não vai se importar com isso. Agora, você chegar e falar para ele, olha, esse teu quadro aqui tá com tal problema, pode causar tal e tal coisa e está desconforme a NR10 em tal e tal item. E o cara, opa! Porque assim, pessoal, uma coisa que acontece muito as empresas em geral, elas não se importam tanto com as NBRs, tá? Eu falo isso por experiência própria. Elas não dão, né, muita pelota, que nem a gente fala aqui no Sul, não dão muita pelota, muita bola, né, para as NBRs.
Mas quando o papo muda para NR10, aí a conversa muda, tá? O papo muda, porque tem uma coisa que muita empresa, né, elas têm esse medo, digamos, é de ser multada, é de sofrer uma ação trabalhista. Então eu conheço muita empresa que comigo funcionou, né, muitos clientes que eu tinha que falar, pode ser qualquer coisa que tinha na instalação, eu tinha que encontrar uma pontinha aonde falava aquilo na NR10 para poder puxar a NBR e poder falar isso para ele. Aí ele fechava comigo o serviço, porque senão eles não fazem, tá? Então é isso que eu falo para todo mundo. Falo, cara, NR10 é o poder. Leia, estude, interprete, aprenda, que você vai fazer qualquer serviço da área elétrica, qualquer um, se você conseguir dominar muito bem esse assunto. Então, na hora da venda, vai ser um argumento assim poderoso que você vai ter, tá? Então, isso aqui que eu tô falando hoje para vocês é só uma pontinha, digamos, do que tem que ter, né, numa adequação de média tensão. Eu tô falando alguns itens de normas, tá? Mas uma adequação em média tensão, pessoal, é um negócio muito trabalhoso. Depende se for subestação, se for painel, né? Então, cada uma vai ter as suas peculiaridades, mas é muito trabalhoso. Então, imagine que para uma subestação, eu tento criar procedimentos para tudo, instrução de serviço, né, de trabalho, que chama em alguns lugares também, análise de risco. Eu tento criar procedimento para cada, digamos, equipamento que está lá dentro, como que você manobra a chave seccionadora, calcular arco, curto-circuito. Então, assim, é muita coisa que tem que ser feita, tá? Eu estou explanando aqui para vocês o pontapézinho inicial para conseguirem entender um pouco, tá, a dimensão que tem isso daí. Então aqui, sempre que possível, né, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Então, uma das coisas que foi colocada na NR10 em 2016, quando pela última vez que ela atualizou, né, de uma forma significativa, foi essa questão de NR10 aplicada a projetos elétricos, tá? E também você utilizar esse dispositivo aí de seccionamento de circuitos. Tem que ter ação simultânea, né? Ou seja, tem que ser multipolares, tá? Eles têm que possuir também recurso para impedir que a instalação se reenergize. Então essa medida ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar essa operação de você desenergizar na instalação, conforme o que a NR10 me dá no item 10.5.1, que ela me dá o passo a passo para poder desenergizar uma instalação, tá? Quando a gente fala sobre a 14039, no item 6.3.6.1, a gente vai ter lá onde trata do dispositivo de seccionamento, né? E quais são as exigências, digamos assim, requisitos, para que o dispositivo de fato seja considerado adequado para fazer essa função aí de seccionamento. Então, o item 6.3.6.1. Então, anotem também esse item aí, para depois poderem dar uma olhada lá sobre mais o que ele fala. Não vou abrir aqui, senão vamos ficar até amanhã aqui, né, fazendo live. Mas procurem lá, tá? E deem uma lida lá sobre isso. Outra questão aqui também, o projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção também. Então, o que esse projeto ele tem que garantir, né? Ele tem que garantir que esses componentes que vão ter na minha instalação, eles sejam dispostos de modo que permita o quê? Um espaço suficiente, tá, para uma instalação inicial e eventual aí substituição, né, mais para frente aí de componentes individuais, e também uma acessibilidade para fins de serviços, manutenção, verificação, reparos, enfim, tá? Então esse projeto ele tem que considerar esse espaço seguro, dispondo os componentes da minha instalação, né, de modo que permita um espaço suficiente ali, tanto para a instalação inicial, quanto se depois eu tiver alguma troca, algum acréscimo de alguma coisa, tá? E tem que também contemplar, tem que manter
essa acessibilidade, como eu comentei, tá? Então, tem que considerar essa localização também, pessoal, com relação a uma coisa muito importante que eu sempre estou falando aqui, a influências externas. Aqui ela vai estar ali submetida. Então, a 14039, ela vai prescrever, sim, né, para a instalação de média tensão, as dimensões mínimas para os locais aonde tem circulação de pessoas, tá? Então, também tem que ser considerado na fase também lá de projeto, para quê? Para poder minimizar os riscos de choque elétrico, né, de queimadura e de arco elétrico, que o trabalhador vai estar exposto quando ele fizer alguma intervenção, alguma manutenção ali naquela instalação, tá? E quando a gente fala sobre choque elétrico, esse projetista, né, ele tem que considerar esses espaços que são necessários para que o trabalhador ele possa realizar as tarefas deles na zona livre. Então, isso vai permitir que os trabalhos possam ser feitos em instalações desenergizadas. Então, a NR10, no anexo 2, ela fala sobre zona de risco, zona controlada e zona livre. Então, essas distâncias que ela me dá lá, para quê? É puramente para contatos diretos, tá? Então, não é uma distância que eu vou utilizar, que nem eu comentei no meu story hoje, né, que me perguntaram, não é uma distância que eu vou utilizar para poder usar no cálculo de arco elétrico, né? Não é que a pessoa estando naquela distânciazinha ali não vai sofrer dano por arco, não é nada disso. Aquela lá do anexo 2 é para essa questão de contatos diretos, tá? Então, tem que levar em consideração essas distâncias, para que já na fase de projeto você possa fazer de forma que o trabalhador fique na zona livre. O que é a zona livre? Vai ser a zona, né, fora da zona controlada. Então, que não oferece, digamos, riscos de contato direto, tá? É por essa questão. E também, né, por essa questão aí de arco elétrico, enfim, tem que considerar esse espaço seguro. Porque, por exemplo, assim, quando acontece o arco, né, o arco depende a magnitude que ele tem, a onda de calor que ele forma e tudo mais, pode ir 5, 10 metros ou mais, né, para frente, assim, para os lados, né, porque ele vai acontecer e de maneira, digamos, radial, vai se propagar esse calor, essa onda de pressão também que ele forma. Então, se acontecer um arco, a pessoa pode estar a 5 metros ali da onde aconteceu o arco, mas, dependendo desse arco, a onda de calor que ele vai gerar vai emanar uma temperatura altíssima, porque, gente, pense, um arco elétrico, ele pode chegar a 20 mil graus Celsius. A temperatura do Sol que incide na superfície da Terra é 5 mil graus e o arco pode chegar a 20. Então, vocês imaginem o quanto esse fenômeno ele é violento. Então, por isso que se fala tanto em arco elétrico dentro, né, da elétrica, por conta disso, tá? Então, questão também como calor, essa onda de calor que vai emanar, a onda de pressão também que vai emanar, que essa pressão ela pode sim esmagar coisas e pessoas em volta dela, o som que vai ser produzido também, que pode estourar o tímpano, os gases que vão se soltar daquela explosão, né? Gases tóxicos que a pessoa pode inalar aquilo e pode ter uma complicação, pode vir a morrer. Então, o arco não é só a energia que aconteceu ali, tem toda uma questão por trás. Então, tem que ser feito um cálculo para estimar esse arco, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho uma pergunta que eu recebi no meu story sobre o tema da live de hoje, né? Sobre o arco e questão de investimento de arco, tá? Para subestações. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aqui, ó, o item 10.3.3 foi esse que eu li? Foi, né? Então, agora eu vou ler o outro aqui, ó. 10.3.3.1. Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento do projeto tecnológico, né, permitir compartilhamento respeitadas as definições de projetos. Então, a gente viu na aula passada que
aí, né, a 5410 ela vai estabelecer algumas condições lá para que você possa, se precisar, né, em últimos casos, fazer esse compartilhamento, tá? Então vai dar lá algumas obrigações lá que ela me dá para que possa atender isso. E quando a gente fala aqui de média tensão, a gente vai ter o item 6.2.9.5 da 14039, que vai tratar dessa vizinhança, né, com outras linhas aí elétricas. E lá também fala que as linhas elétricas de diferentes tensões nominais, elas não podem ser colocadas junto na mesma canaleta, no mesmo poço, a não ser que se tome, né, precauções adequadas para evitar que, no caso aí de uma falta, né, de um curto, os circuitos menores, que têm essas tensões nominais, né, digamos, menores, eles sejam submetidos a essa sobretensão que vai estar acontecendo. Então, essas precauções também são as mesmas que se utiliza lá na baixa tensão, né? Então, a metodologia de proteção, a linha do pensamento ali vai ser a mesma, tá? O que vai mudar vai ser o nível de tensão que nós vamos ter. Então, na baixa eu vou ter 220, 750 volts, enfim, e aqui na média eu posso ter, imagina, de 1.000 a 36.200, então eu posso ter de 1.000, eu posso ter de 5.000, de 10.000, de 20.000, então vejo que é uma diferença muito grande, então tem que ter uma proteção muito boa com relação a isso, tá? Outra questão aqui também, tem 10.3.4. O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução de eletricidade. Então, o que é esse esquema de aterramento? Vai ser uma classificação, né, de todas as combinações possíveis, digamos assim, de como eu posso ligar esse condutor da minha alimentação, tá? Normalmente o condutor neutro aí e o condutor de proteção nos eletrodos aí de aterramento. Então, como eu já mostrei aqui um pouquinho para vocês, né, a 14039, ela me dá uns esquemas lá, umas siglas um pouco diferentes do que nós temos na 5410. Então, se você trabalha com subestações, com painéis de média, enfim, é fundamental que você entenda quais são esses esquemas, como que eles são feitos, tá? Porque ele se parece com o de baixa, mas tem algumas diferencinhas lá que você tem que entender para conseguir identificar, né, as siglas, enfim, e como utilizar cada um, aonde usar cada um, né, quando usar cada um, e de acordo com o aterramento, poder depois escolher quais medidas de proteção você vai colocar aí para a questão de dispositivos de seccionamento, de impedimento, entre outros, tá, pessoal? Então, na 14039, nós vamos ter lá que a gente viu, né, o item 4.2.3, que vai me dar os esquemas que são usados para esses níveis de tensão. Então, eu vou ter o esquema TNR, TTN, TTS, ITR, ITN e ITS, tá? Então, é um pouco diferente da 5410. E aqui o item 10.3.9 fala do memorial descritivo, tá, do projeto, então tem que conter no mínimo, aqui eu coloquei apenas 2, né, mas tem mais lá na norma, na NR10, especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Então a gente vai ter lá na 5410, nós temos a tabela 18 e 19, né, que fala sobre essa questão aqui, e na 14039 a gente vai ter a tabela 12 e 13. Então a tabela 12 e 13 ela vai ter essa questão, né, dessas influências aqui para poder estimar essa questão aqui de proteção contra o choque elétrico, tá, pessoal? Então tabelas 12 e 13 da 14039. E a letra E aqui, precauções aplicáveis em face às influências externas. Então a gente vai ter, né, existe essa codificação dessas influências externas na nossa norma e ela também vai ser aí internacionalmente usada. E a gente vai ter lá na 14039 as tabelas de 1 a 18,
tá, que vão tratar sobre essa questão de influência externa. Então, a gente vai utilizar a tabela 1 a 18 e também vamos utilizar a tabela 24, que fala de componentes em geral, e a tabela 26, que fala de linhas elétricas. Nós também temos essas mesmas tabelas, né, um pouquinho diferente lá para 5410, tá? Então, também tem para 14039, então depois dá uma olhadinha lá também. E aqui tem 10.5.1, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecendo a sequência abaixo. Então aqui eu botei o seccionamento, tá? Então o que vai ser o seccionamento? É uma ação, né, que é destinada ao quê? A cortar a alimentação de toda ou de uma parte da minha instalação elétrica. Só que seccionar não é desenergizar. Seccionar é você desligar. Você desligar não quer dizer que você desenergizou. A NR10, tem 10.5.1 lá, ela me dá o passo a passo para de fato eu considerar uma instalação desenergizada, né? Então aqui a letra A é o seccionamento, eu vou ter letra A, B, C, D e F, tá? Então são vários passos. Então, na 14039, a gente vai ter essas prescrições desse seccionamento no item 6.3.6.1, tá? Então, lá que vocês vão encontrar sobre isso, e tanto a 5410 quanto a 14039, elas prescrevem que o seccionamento do circuito elétrico, né, ele deve ser realizado com o uso de seccionadores, interruptores seccionadores, disjuntores, remoção de fusível, né? Ou extração dos disjuntores também, tá? Então, são as obrigações lá que a norma, ela me dá. E aqui tem 10.10.1, fala sobre restrições e impedimentos de acesso, tá? Então, nas áreas onde existem essas restrições aí, ou impedimento aí de acesso, onde as medidas de proteção contra o choque, né, por contatos diretos, digamos, forem omitidas, por exemplo, na 14039 eu vou utilizar quais itens para poder me basear nessa questão? Eu vou ter o 5.1.1.3 e o 5.1.1.4, que a gente já viu antes também, tá? Então, tem que ser sinalizado, né, conforme exige aqui o NR26, indicando, né, que aquele acesso vai ser exclusivo para os trabalhadores que são autorizados a intervir na instalação elétrica. Então, o que é um trabalhador autorizado? É um trabalhador que tem uma anuência formal na empresa, né, que a empresa vai autorizar ele a adentrar na instalação elétrica. Então, cada trabalhador vai ter uma abrangência diferente, né, pode ser, de qual ponto ele pode adentrar naquela instalação. Tá? Então isso aqui é importante vocês saberem também. Então aqui, pessoal, eu coloquei os principais itens que vocês vão relacionar com a 14039, mas como eu sou muito legal também, eu fiz uma tabela, né, com relação a isso aqui também. Então aqui eu vou ter a categoria, então se vai ser aterramento, barramento, canaleta, condutor, detector de tensão, eletrodutos, hastes, identificação externa, entre outros. E aqui eu coloquei, né, qual que vai ser a avaliação que vai ser feita. Então, por exemplo, aqui, possui malha de aterramento instalada? Sim ou não se aplica, tá? Então aqui eu vou ter questão de barramentos, equipotencialidade, terra, neutro, fase, tá conforme ou não tá? Canaletas, em bom estado de limpeza e organização, né? Está conforme ou não tá? E aqui, relacionando qual que é o item da NR10 que isso aqui corresponde e qual da 14039 também que isso aqui corresponde. Então isso aqui é uma carta na mão assim para você ter quando você vai orçar com o teu cliente de serviços. Porque você chega lá e você fala, olha, o teu barramento aqui não tá legal, tem isso, isso e aquilo. Aí você vai poder usar argumentos de normas, itens de normas, principalmente na NR10, né, que eu já falei que é a norma que as empresas, elas arregalam o olho, né, quando você fala nela.
Algumas não estão nem aí, né? Mas a grande maioria, ainda mais em média tensão, né? Que são empresas aí de grande porte, médio porte, elas são muito mais antenadas aí nas coisas de norma, trabalhar certinho e tudo mais, né? Então aqui tem uma relação de quais itens da NR10 tem que ser seguidos e em qual que ele se relaciona com a 14039.